Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Cinema Etc. número 27. O Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e, a partir deste episódio, o Al Masculina, que você vai conhecer daqui a pouco. E você já sabe, com produção da Cotonizio Podcasts. Nosso intuito aqui é discutir aspectos do cinema e o impacto que ele tem em nossas vidas, principalmente depois desta pandemia, já que passamos a ter muito mais tempo em casa para assistir coisas em streaming e adjacências, não é? Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br, almasculina.com.br e esquemanovo.com.br. E claro, para vocês serem avisados dos próximos episódios, sigam o Cinema Etc. na sua plataforma de podcast predileta e fiquem atentos às atualizações. Sigam também o Cinema Etc. nas redes sociais, @podcast Cinema Etc. no Instagram e no Facebook. Além de mim, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga. Oi, que satisfação receber este novo integrante neste quarteto. Seja muito bem-vindo! Você vai ser o último a falar. Fernanda Ribeiro. Oi, é um prazer, um incomensurável receber essa nova pessoa na nossa equipe. Potência Equipiranha. Maravilhoso! E vocês já devem estar curiosos, porque a partir deste episódio o Cinema Etc. tem um novo integrante. Seja bem-vindo, Paulo Azevedo! Aê! Eu queria agradecer a academia, eu queria agradecer a todos os votantes. Academia primeiro? A direção desse projeto, as minhas parceiras de cena, Carolina Braga e Fernanda Ribeiro. Queria agradecer minha mãe, meu pai e a todos que votaram e acreditaram em mim. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vai, Brasil! Paulo Azevedo, eu até tinha escrito aqui aquele seu mini currículo para ler aqui, mas eu vou deixar você se apresentar. Apresente-se, Paulo Azevedo. Eu sou amigo da Fernanda desde 98, da Carol desde 97, fã do James. Porque James, gente, era uma entidade já, com 13 anos de idade. Ele era praticamente o protagonista de Licorice Pizza, que a gente vai falar aqui hoje. Aos 13 anos de idade já era esse monumento de sabedoria, de referências da cultura pop, indie, rock. Eu sou comunicólogo, jornalista. Tive a sorte na vida de cruzar na vida dessas pessoas que compõem esse projeto. Antes de estar aqui, eu ficava em casa conversando com o Cinema Etc. Eu mandava áudio para cada um deles. Exatamente. Eu ficava selecionando as pérolas de Fernanda Ribeiro, que agora vai ter uma dupla de clown aqui, chamar Andrew Garfield de Boca de Caçapa, Scarlett O'Hara de Sem Noção, da Cortina, enfim. E aí, finalmente, abriu essa vaga aqui na casa. E aí, me colocaram para dentro, na Casa de Vidro. Eu tô muito feliz. Você mandou seu currículo, né? Mandei meu currículo. Foi avaliado pela produção, pela direção do projeto. Isso. E eu sou artista também. Meu primeiro papel foi Menino Jesus. E, enfim, de lá pra cá foram muitas peças, muitos filmes, muitas séries. Então espero poder trazer também essa visão dos bastidores, trazer fofoca dos testes, aqueles testes que eu nunca passei. Enfim, vai ser maravilhoso a gente também entender, né, quem que tá lá aí dentro da indústria, essa grande indústria audiovisual brasileira, né, tão bem apoiada por nossos governantes. E eu falei do Al Masculina, fala um pouquinho aí do Al Masculina, que é o seu outro podcast. O Al Masculina, gente, é um podcast que tá na 4ª temporada, que é um espaço de conversas com pessoas das mais diversas para poder decifrar a alma de homens, mulheres, não binários, enfim, quem quiser participar, para poder entender um pouco como as masculinidades, autoconhecimento, diversidade, tudo isso está relacionado aos nossos maiores problemas e também às nossas soluções possíveis, né? Os homens ficaram muito tempo na arquibancada, comodamente assistindo as mulheres fazendo 1000 revoluções, o movimento LGBTQIA+, o movimento negro. Então é bom entender e colocar todo mundo nessa arena juntos para a gente tentar entender. Então já passaram por lá a Bárbara Paz, Padre Júlio Lancelotti, as Perennials estiveram na primeira temporada com a Fernanda, a Natália Cris e o James. Então é um lugar muito especial que a gente tem o maior carinho de fazer e que tem gerado
ótimos retornos, crescimentos, debates para todo mundo. almasculina.com.br almasculina.com.br e também no Instagram, @almasculina, e no Aurelo, no Spotify e no seu agregador preferido de podcast. Maravilha! Feitas as apresentações, agora vamos para a pauta? Vamos para o que interessa? Vamos nessa? Bora! Bora. Começou, né, gente? A temporada tá aí. Começou, a temporada tá aí. O Paulinho já adiantou, nós vamos falar sobre Licorice Pizza daqui a pouco, mas antes vamos dar uma passadinha. Tem uma noticiazinha sobre o Oscar que... Gente, o pau tá quebrando, né? No Oscar. O pau tá quebrando. É assim que a gente gosta. É assim Só que a lá, gente né? gosta. Porque se Só lá, depender, né? se depender daquela premiação do ano passado, festa do interior, não dá, não. Então a gente vai quer ser daquele que o jeito, pau né? quebre, que as pessoas, né? É isso. Pra botar mais pimenta nesse Oscar desse ano. Pois é. Eu já disse, né? A gente falou no episódio da semana passada que algumas categorias foram cortadas ali do ao vivo da cerimônia principal, que são elas: documentário em curta-metragem, edição, maquiagem e cabelo, trilha sonora original, design de produção, animação em curta-metragem e som. Na verdade, essas categorias, é bom a gente explicar, elas não foram cortadas da cerimônia principal. Elas não vão ser ao vivo. Não vai ter aquele esquema de chamar a pessoa ali no palco, né, e receber o Oscar. Eu na acho hora. ótimo. Vão ser pré-gravadas e vão ser exibidas ali pra ganhar agilidade na cerimônia. No pré-Oscar, né? No pré-Oscar. Agora, tem gente que fala que eles estão fazendo isso por uma questão de audiência. Gente, mas na boa, eu acho que essa ideia de ficar pensando em audiência de televisão, em Oscar, coisa antiga e ultrapassada. O negócio, eles estão querendo manter uma coisa que é símbolo do século XX, que é a audiência de massa. Isso não existe mais em lugar nenhum, né? Então aceita que o Twitter é mais legal do que ver a cerimônia. Aceita que, às vezes, o tapete vermelho mais interessante vai estar no Instagram. Espalha, não reúne. E aí eu não entendo essas medidas para poder tentar retomar uma audiência que não vai voltar nunca mais. Eu vou trazer uma informação de bastidor, gente. Se eu fosse a pessoa que está 40 anos na área, na sua edição do Oscar, te corta ou te grava, eu ia jogar uma bomba naquele auditório. Com certeza. Olha, eu fico pensando assim um pouco na história, porque assim, gente, geralmente são as pessoas mais empolgadas. Então são os discursos maiores, mais longos, que eles agradecem até a professora do primário. E aí você perde o ritmo quando você tá naquela história. Porque você quer ver, às vezes, sei lá, um depoimento do Brad Pitt, e aí tá lá o fofo, não desmerecendo, entendeu? Mas é isso, às vezes demora, gente, aí fica lá 3 horas e corta o ritmo do negócio. Entendeu? Acho boa essas categorias. E é muita categoria técnica também, né, gente? Muita categoria técnica. Na verdade, o Oscar tá numa encruzilhada, né? Por quê? Por um lado, é isso. A cerimônia do Oscar, o Oscar, ele é cada vez mais para iniciados, né? O fato de não ter, inclusive, os filmes de maior bilheteria do ano indicados, né? Muita gente falou, o Homem-Aranha poderia estar indicado, mas etc, nunca vai etc. estar no Oscar. Nunca vai estar, exatamente. Então, o fato de não ter, né? E até assim, os atores e atrizes, o tapete vermelho tá mudando muito, né? A configuração ali do tapete vermelho, quem é que aparece ali no tapete vermelho, tá mudando tanto. A cerimônia, naturalmente, para o público comum, tá tendo um apelo reduzido. Aí, o que eles fazem? Eles tiram o apelo para quem já está assistindo a cerimônia. Que são isso que a Fernanda falou, os profissionais que estão ali assistindo, as pessoas que estão dentro da indústria. Então, eles não estão nem agradando gregos, nem agradando troianos, muito menos nova-limenses e nova-iorquinos, né? Agora eu concordo com a Fernanda, assim, a cerimônia é muito longa, né, gente? Dá uma cortadinha aí pra gente que tá num fuso horário diferente, faz uma diferença. E que tem que fazer matéria no dia seguinte, né, Carol? Nossa, às vezes é na hora, né? Na hora, fazendo live, né? E aí, gente. sobre isso, só essa semana, 3 dos indicados a melhor diretor se manifestaram. Steven Spielberg, Melhor direção, Jenny Campion... James. Melhor direção. Exatamente.
Steven Spielberg, Jane Campion e Denis Villeneuve. Os três já se manifestaram. O Denis Villeneuve aqui, por exemplo, falou o seguinte: acho que a academia está cometendo um erro. Eu entendo que eles estão sob uma tremenda pressão, mas acho que não é a decisão certa. A coisa é que fazer cinema é sobre um trabalho em equipe. É como um time de futebol. É como se tivesse todos os tipos diferentes de trabalhos que todo mundo precisa para se destacar. Caso contrário, o filme desmorona. É um esforço de equipe. Não tem como discordar dele nesse sentido, razão. né? Tem toda Ele tem razão. Eu me calo depois dessa. Spielberg, por exemplo, falou que discorda da decisão do comitê executivo. Sinto muito fortemente que esse é talvez o meio mais colaborativo do mundo. Tá na mesma linha, né? Todos nós fazemos filmes juntos, nos tornamos uma família onde um ofício é tão indispensável quanto o outro. Então é isso, estão todos na mesma linha e... não sei, eu acho que até o dia 27 a gente pode ter alguma novidade nisso, hein? Vamos aguardar porque a reação foi muito forte, certo? Aí, gente, tivemos aí o quê? 2 finais de semana atrás ou final de semana passado? O SAG Awards, que é uma daquelas... a gente sempre diz, né, na temporada de premiações, as prévias do Oscar, né? Quais são as prévias do Oscar pra gente tentar adivinhar quem vai ser premiado? A gente já falou aqui sobre o Globo de Ouro, que na verdade não é mais uma prévia do Oscar, nunca foi, né? A não ser pelo fato de que são os mesmos filmes indicados, mas são outros votantes completamente diferentes. Aqui não, amiguinhos! O SAG Awards é o prêmio do Sindicato dos Atores e Atrizes, entregues pelos atores e atrizes. É ator e atriz votando em ator e atriz. E quem foi premiado? E quais foram os premiados? Como é um prêmio de ator e atriz, eles entregam para o melhor elenco. Então o melhor filme não é o melhor filme, é o melhor elenco. E qual foi o melhor elenco do ano? Coda, No Ritmo do Coração. Ganhou de Belfast, Não Olhe Pra Cima, Casa Gucci e King Richard, Criando Campeãs. E aí? Temos alguma chance para No Ritmo do Coração no Oscar? Pode ser. Como melhor filme, né? não. Fernanda, não duvido não. Com esse monte de filme Sessão da Tarde que tá indicado, esse aqui é cabeça de chapa. Será, Mas eu tô achando Carol? estranho, gente, esse filme não tá fazendo tanto barulho, porque eu achei que ele ia bombar nas premiações, porque a história é boa, o elenco é bom, o jeito que eles traduziram a versão original de uma maneira muito mais rica, muito mais interessante... filme pra toda a família, como a Carol disse, né? Exatamente. E aí nós tivemos, aí sim, melhor ator e melhor atriz, aí sim vocês já podem quase, eu não digo 100%, cravar, né? mas quase cravar que vão ser os vencedores. Quem ganhou melhor ator? Will Smith, por King Richard. Ganhou lá do Andrew Garfield, do Benedict Cumberbatch, Javier Bardem e do Denzel Washington. Os mesmos indicados ao Oscar, né? E melhor atriz, quem ganhou? Pra mim, uma surpresa. Jessica Chastain. Os Olhos de Tammy Faye ganhou de Olivia Colman, Lady Gaga, que foi indicada aqui no SAG, Jennifer Hudson, por Respect, e Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos. Eu acho que mais melhor atriz do que melhor ator, pra mim, foi surpresa. Mas ela tá muito bem, tá? Isso que eu ia falar, como representante do Saté de Minas Gerais. Gente, ela tá incrível nesse papel, porque é um personagem dificílimo. Ela poderia cair numa roubada, porque a personagem real já é caricata e ela consegue, assim, primeiro que ela já tá vindo numa sucessão de trabalhos incríveis, muito né? Inclusive ela na série, né? boa. Você Na viu série, maravilhosa. Nossa Senhora, ela tá maravilhosa. E se ela ganhar da Olivia Colman, que eu acho que... Não sei como é que tá a bolsa de apostas, James, eu ficaria bem satisfeito. Eu também ficaria, porque ela tá brilhante nesse papel. Talvez é porque o filme não tenha sido muito bem divulgado, mas assim, gente, eu concordo com o Paulinho, porque fazer aquele papel ali a pessoa real já é bizarra. E ela não ter caído nessa bizarrice, né? Ou seja, ela caiu, mas ela caiu de uma forma bem bacana mesmo, entendeu? E eu acho uma ótima surpresa e acho super merecido se ela ganhar. Também acho. Exatamente. Lembrando que a diferença aqui da categoria Melhor Atriz é que no Oscar não temos Lady Gaga e Jennifer Hudson, mas temos Penélope Cruz
e a Kristen Stewart, pelo filme da Princesa Diana lá, né? E aí, passando pelas categorias de melhor de coadjuvante, quem ganhou? O Troy Kotsur, também No Ritmo do Coração, que é aquele ator surdo, né? Primeira vez que um ator surdo ganha no SEG, e pode ser o primeiro ator surdo premiado no Oscar também. E melhor atriz coadjuvante ganhou a Ariana DeBose, de Amor, Sublime Amor, West Side Story, que eu e Paulinho assistimos, né, Paulinho? Ela tá sensacional. Cagu, que gosta de uma atriz intensa, vai ficar choquita com essa atriz. Ela, gente, ela fala assim, foda-se, pode falar foda-se aqui, né, gente? Pode. Foda-se esses protagonistas sem sal, esse menino com cara de Marlon Brando sem sal, essa menina com essa cara de paçoca novela das 6. E aí ela falou assim, o quê? Eu vou no Jiraiya aqui, dança, canta, atua. Na hora que é pra arregaçar, ela tá pronta. Que menina incrível. Quero ver tudo dela. Eu tô doida pro filme chegar no streaming. Eu acho que ia estrear essa semana, né? Não, já estreou. Já estreou? Já, Amor, Sublime Amor já estreou. Já está entre nós. Né? Então, a gente pronto. pode, de repente, pode ser até o próximo aqui na nossa pauta, hein? Dica aí, Azevediana, vejam na tela grande, porque é um acontecimento. O Spielberg tá com 18 anos, primeira cena, você já fala, que isso? Arrasando. Isso. E aí temos também várias outras categorias do SEG, né? Vou só fazer um apanhado geral aqui. As categorias de TV, por exemplo, o melhor elenco de Succession ganhou melhor elenco de Succession, ganhou, Tem né? que Melhor série ganhar, dramática. né, gente? Tá maravilhoso. O elenco de Ted Lasso ganhou, né? Melhor série Aê! comédia. Aê, tô com a Viva Carol. o Ted Lasso. E os dois, melhor ator e melhor atriz em série dramática, foi uma surpresa pra todo mundo. Foram, né? Porque ganharam os dois de Round 6, ou Squid Game, que foi o Lee Jung-jae, o melhor ator, e a Jung Ho-yeon, melhor atriz. Sensacional, né? Coreano, hein, James? Arrasei no coreano agora, hein? Eu tô fazendo assim, mas assim, quem são eles? Você onde lembra vieram? de Round 6, né? O protagonista. Claro, né, James? Né? O protagonista e aquela menina. Os dois lá, a menina da. Super merecido. Super merecidos, Super merecido. né? Eu também achei. Sou uma defensora ferrenha de Round 6. Eu também. Já fiz todo o meu tratado aqui. Se você não escutou, volte algumas casas. Isso, volte Que algumas ótimo, casas. que Muito ótimo. Adorei eles terem ganhado. Isso. E aí é isso. Então não precisa da gente ficar falando todas as categorias do SEG. Eu queria só passar por essas que são as principais, pra gente poder entrar no nosso assunto principal de hoje, que é o filme Licorice Pizza. Licorice Pizza, dirigido por Paul Thomas Anderson, escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson, está indicado a melhor filme, melhor direção e melhor roteiro, os últimos dois para o Paul Thomas Anderson. Aliás, melhor filme também, o filme ele também está na produção do filme, né? Licorice Pizza é a história de Alana Kane, personagem da Alana Haim, e Gary Valentine, personagem do Cooper Hoffman, crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando, na Califórnia, em 1973. Os dois iniciam vários negócios, flertam, fingem que não se importam um com o outro e, inevitavelmente, se apaixonam por outras pessoas para evitar se apaixonar um pelo outro. Mas há um detalhe entre os dois. Ela tem 25 anos e ele tem 15. Eles se conhecem em um dia de foto na escola de Gary, onde Alana está ajudando os fotógrafos no fatídico dia. A gente estava falando aqui antes de começar o episódio que dá pra você fazer uma sinopse. Essa sinopse eu achei muito extensa, inclusive, porque dá pra você fazer uma sinopse desse filme só com essa primeira frase. Licorice Pizza é a história de Alana Kane e Gary Valentine crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando, 73. E o correndo é importante no filme, né? O correndo é super importante no filme, né? Eu fiquei impressionada. Eu fiquei tentando achar todos os significados do correndo, porque eles correm bastante. Ô, gente, antes da gente começar, de fato, as impressões, quero deixar claro aqui para os nossos queridos ouvintes que hoje eu sou Glória Pires. Sim, não vi ok. o filme, então por isso ficarei aqui recolhida na minha insignificância. Dou uns palpites aí de vez em quando. Não vai não, Fernanda, porque se você é da época Anos Incríveis, comenta Super Anos Incríveis que é a mesma vibe.
É a mesma Super vibe. Anos Incríveis. Então, Paulinho, vamos começar por aí. Essa foi a minha primeira referência, a primeira coisa que me veio à cabeça. Foi Anos Incríveis. Eu acho que é muito claro isso, essa referência para todos nós que assistimos Anos Incríveis. O filme tem um clima, aliás, tem um clima de Anos Incríveis, mas é engraçado que eu fui ver com Mariana Peixoto, né? A gente saiu comentando uma outra coisa. Esse filme tem o mesmo clima de um outro filme do Paul Thomas Anderson, mas que com outro tema completamente diferente, que é o Boogie Nights, né? Que é ambientada, aquela ambientação, década de 70 e tal. Só que aqui é muito mais não. Aqui é uma história de amor entre os dois. E assim, não é... Eu poderia transformar esse filme tranquilamente numa série. Eu veria uma série Licorice Pizza com cada episódio eles entrando em uma dessas aventuras que eles entram no filme. Porque o filme é isso. Não tem muito uma ligação entre as histórias, não tem né? enredo, não. Não tem enredo, né? São episódios, são né? vários São uma episódios, sucessão de né? cenas mesmo. Eu acho que tem uma coisa interessante. Primeiro, para início de conversa, a gente estava falando aqui antes que eu sou contra a sinopse. Eu nunca leio uma sinopse antes de ir para um filme. Eu vejo, por exemplo, Paul Thomas Anderson, um cara que dirigiu Magnolia, que é um dos filmes da minha vida, né? Boogie Nights, que é divertidíssimo, né? Embriagado de Amor, um cara que tem esse tipo de espectro, né? Dentre os filmes que ele realizou, já me interessa. E filme com trilha que tem música de David Bowie, né? Que é um atestado, porque a gente já tá careca de saber que para liberação desses direitos, o filme tem que ter razoáveis qualidades pra gente ter uma música do Bowie ali, além das 33 músicas, não é isso, James? 33 músicas, um filme que começa com Nina Simone, July 3, de Nina Simone, hein? Tem David Bowie, Sonny Cher, Paul McCartney, The Doors e por aí vai. E produzido pelo mesmo cara, né, o Johnny Greenwood, que é o cara do Radiohead, que também tá no Spencer e no Ataque dos Cães. Eu embarquei total nessa história, eu tava precisando de um filme, assim, entrar, sentar e ser levado. A protagonista que faz a Lana, que é a Lana Haim, que é uma cantora, tá estreando no cinema, junto com as duas irmãs, né, que é um trio de cantoras. Os pais delas estão em cena também, né, então já tem um monte de brochinhos ali ao longo do filme. O co-protagonista é filho do Philip Seymour Hoffman, que é parceiro do Paul Thomas Anderson em vários filmes. Ou seja, você vai descobrindo, assim, tipo, easter eggs, né? Tipo, brochinhos e curiosidades ao longo do filme. Eu amei essa história de crescimento, maturidade, erro e acerto. Eu fiquei muito impressionado como que isso, nos anos 70, em 1973, a gente percebe que essa luta por descobrir quem é, o que você quer, e esse amadurecimento cada vez mais tardio que a gente vê na humanidade, dos filhos saindo cada vez mais tarde da casa dos pais, e esse personagem de 15 anos já super self-made man, super empresário, né? Empreendedor, né? Tipo, algumas pessoas que eu conheço aqui nesse quarteto, como todos nós, que tipo, né? Eu vendia bala soft no Instituto de Educação aí na Avenida Afonso Pena, então eu me identifiquei total com esse menino. Pois é. E esse filme, bom, ele tem uma série de curiosidades que eu vou passando por aqui. Você já falou sobre o elenco, é uma senhora curiosidade isso, porque a personagem chama Alana Kane, interpretada pela Alana Haim. A família dela no filme tem mais duas irmãs e o pai e a mãe, que são a família Haim. Haim. A família Haim na vida real. As duas irmãs que fazem parte da banda Haim, né? Se vocês não conhecem, procurem aí. A Haim é H-A-I-M, é uma banda James, californiana. A gente não conhece, James. Procurem a Haim, então. A gente não conhece. Porque as meninas são muito legais. Eu adoro a Haim e a família tá ali. Aquela cena eu fiquei imaginando que aquela cena do jantar, né? Do jantar, que ela leva o namoradinho e tal. Aquilo ali eu fiquei imaginando e as falas do personagem do pai foram todas improvisadas. Ele não tinha roteiro, foi tudo improvisado ali. Então você percebe por essas coisas que é um filme meio quase que ação entre amigos. Por que ação entre amigos? O Paul Thomas Anderson, ele foi aluno aos 8 anos de idade de arte da mãe das Haim, que tá no filme. E ele era apaixonado por ela. E ele já dirigiu 6 ou 7 clipes para as Haim, né? Então, inclusive um acabou de sair semana passada. Então é uma grande ação entre amigos, né? Diga, Carol.
Não, é porque eu quero fazer uma voz aqui um pouco... Fazer um contraponto. Dissonante. Dissonante, assim. Eu gostei do filme também. Eu gostaria de destacar que eu acho que é curioso, talvez seja um sinal dos nossos tempos, assim. Tantos filmes que têm vibe parecida na lista dos 10 indicados ao Oscar. Né? Então, além de Licorice Pizza, tem, a gente já falou, o Coda no Ritmo do Coração, o próprio King Richard, ele vai na mesma pegada. Belfast. E eu assisti... O Belfast, não, o Belfast eu já acho que já é mais... ele não é tão engraçado. Ele tem uma você tá poesia, falando de filme good uma vibe, graça. né? Eu tô falando de filme good vibe. Eu acho que ele vai nesse. Gosto demais quando um diretor se propõe... Ele mudou de lado A e lado B, né? Porque o último filme dele, que é a Trama Fantasma, é outra energia. Completamente diferente. Talvez ele tenha até pensado, olha, gente, o mundo tá precisando de leveza. Então, toma esse presente de leveza para vocês. E eu acho que o filme ele tem momentos muito altos, assim, na minha opinião, de humor. E eu acho que, além do roteiro, da trilha que vocês já falaram, assim, os dois meninos, não acho só ela... seja boa, não. Acho que os dois, a química dos dois, o encontro daqueles dois é que faz o filme. A graça do filme, pra mim, tá nos dois. Só que eu não acreditei tanto na diferença de idade deles. Isso entendeu? foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade também. Pois também é. tive. Aí me jogou pra trás. Eu falei assim, gente, essa menina tá toda aí botando a banca pra cima do menino que tem 15 anos e ela tem 25. Nunca que tem diferença de 10 anos entre esses dois. E aí eu fiquei nesse lugar que não foi legal como espectadora, sabe? Porque aí talvez eu perdi todas as nuances e outras levezas que o filme tem. Mas apesar disso tudo, eu acho que a passagem, o bloco com Bradley Cooper... é o melhor do filme. Eu vou em dois. Eu acho que o bloco com o Bradley Cooper e aquele outro com o Sean Penn e o Tom Waits, né? E só por isso você já vê um elenco desse filme, né? Aquele do Sean Penn interpretando um personagem que é o William Holden, né? É o ator William Holden. Ele interpretando ali o William Holden e reproduzindo uma coisa que aconteceu na vida do William Holden mesmo, né? E o Tom Waits fazendo aquele personagem ali naquele restaurante e tal. Eu acho aquilo tão... É uma homenagem ao cinema, né? É uma homenagem ao Vale de São Fernando. É uma homenagem a toda essa era do cinema. Vale dizer também que eu achava... que quando eu comecei a ver esse filme, a história desse filme, né, a sinopse e ele sendo feito e tudo mais, eu achava que era um filme autobiográfico do Paul Thomas Anderson e não é. Não é. São histórias que ele ouvia muito através de um produtor amigo dele. É quase que a autobiografia desse produtor. E ele foi juntando essas histórias, com exceção da sequência inicial ali, na sequência da escola, que é uma coisa que aconteceu com ele, com o Paul Thomas Anderson mesmo. O resto, ele foi construindo o roteiro em cima dessa. E eu acho assim, pra mim, esse filme tem muitos méritos. Mas não dá pra você conceber esse filme sem esse elenco. Porque o elenco faz toda a diferença nesse filme, principalmente o casal principal, a Alana e o Cooper. Aliás, não consigo entender, depois de assistir esse filme, como a Alana Haim não foi indicada pra nenhum prêmio de interpretação. Também não. Não consigo entender. Falta de vaga, gente. Só pode falta ser, de né? vaga não, gente. Falta faz de um vaga, puxadinho ué. aí. Não, faz um puxadinho aí, parte dessa menina estreando no cinema desse jeito. Os dois, e Fernanda... né? Ele também. Mas ela tem uma coisa de uma presença, não isso não diminui em nada o trabalho dela. Vocês estavam falando de cenas, pra mim a Fernanda, eu tenho que assistir essa cena do lado dela, quando ela vê o filme, ele tenta empreender, ela tá perdidaça, ela vai tentando de tudo pra levantar um troco na vida, pra sair da casa dos pais, e aí ele fala assim, olha, eu vou te levar numa agente, porque ele já é super embrenhado no mundo do cinema, tudo que ela perguntar, ele você era fala ator que mirim. sim. Ele era ator mirim. Isso. Exatamente, ator mirim. E ela começa, você faz cena de nu? Sim. Você faz equitação? Sim. Você anda de moto? Sim. Tipo, todo desespero. Você fala italiano? Sim. Sim. Português, espanhol. Português, espanhol. Latino. Quem pergunta, ela vai falando sim. Eu queria saber do James e da Carol. Eu fiquei esperando o filme inteiro, a explicação do título, que só na hora que terminou, eu descobri que era uma franquia popular de discos, né? Entre 69 e 86, que era super gente, popular. Foi de afeto. Era a Mesbla, era a Sears da época lá, da galera. Isso, né? E aí, essa Licorice Pizza é
alcaçuz, né? Pizza de alcaçuz dessa galera. Veio de uma série de humor, essa história, esse nome, que a galera cobria os discos de vinil com alcaçuz. E isso virou o nome da loja e tal. Virou uma gíria. Virou o nome exatamente. Da loja e virou uma gíria. Na turma do próprio Paul Thomas Anderson, na geração dele, virou uma gíria. Eles chamavam o disco de vinil, o LP, de Licorice Pizza. Daí eu fiquei esperando, né, até o final, eles entrarem na Licorice Pizza. Eu falei, deve ser uma pizzaria, né? Não, cadê a Licorice Pizza? Aí que eu fui pesquisar o que era, né? Ou senão eu achei que ele ia criar esse tal do lugar, né? Agora você tá falando isso da galera, tem o John C. Reilly, né? Todo mundo que já trabalhou com ele tá ali no filme. Fiquei imaginando esse grupo de Zap Zap. Fulano, você tá de boa em casa? Topa vir aqui fazer uma ponta, né? Não, o John C. Reilly, ele mal aparece. Ele passa na tela, assim, né? Se você não prestar atenção, né? E fazendo um personagem muito legal, né? Que é que é baseado lá no Família Addams, né? Esqueci o nome da série, enfim. Agora, a cor do filme também é muito legal, né, gente? Como que ele usa as cores, assim, a cor do figurino, a cor da parede, que tá em diálogo com o que eles estão falando. Acho isso massa. Já falei que eu dei uma viajada nas corridas, né? Como eles correm. E aí eu fiquei viajando mesmo e pensando assim, tentando fazer a conexão da corrida com os personagens. E aí eu fui um pouco romântica nessa análise, que pensei assim, querida, não adianta você fugir do amor, não. Não adianta você negar. Não adianta você correr. Chegou pra você desse jeito aí. Aceita, pelo menos nesse momento. Eu não sei se eu viajei demais. Eu fui para outro lado. Eu fui para outro lado. Eu pensei a corrida mais como uma forma de... Eles têm muita pressa. Eles têm muita pressa em sair desse momento, porque o filme é um coming of age, né? Aquele filme de adolescente se descobrindo, no caso dele, ela um pouco mais velha, né? Mas ao mesmo tempo é um filme de querer sair dali, porque assim, o San Fernando Valley tem todo um contexto, né? O Vale de San Fernando, ele é uma espécie de... Eu vou falar periferia, mas não é bem essa palavra, né? Ali em torno de Hollywood. Então muita gente que trabalha na indústria de Hollywood mora no San Fernando Valley. Só que é uma coisa que todo mundo quer sair de lá, entendeu? Quer sair de lá e morar em Hollywood, morar em Santa Mônica, alguma coisa assim. Então, na minha cabeça ficou um pouco isso. Eles têm pressa não só em se descobrir, mas em sair dali. Né? Então essa correria desenfreada que eles promovem o tempo todo é para exemplificar um pouco essa pressa que eles têm em resolver suas vidas, né? E se a gente for pegar o filme, eles vão pulando de um negócio pro outro, de uma situação para outra, de uma forma muito rápida, né? Você nem percebe, de repente ele tá ali vendendo colchão de água, mas depois já tá vendendo máquina de pinball e fazendo negócio lá com o personagem do Bradley Cooper, que é o John Peters, produtor, que sim namorou a Barbra Streisand. Então tem toda uma coisa de história real ali dentro dessa história de ficção, mas que no fundo é tudo uma grande alegoria para eles poderem sair ali do vale e sair desse momento das vidas, né? Eu fui muito para esse lado. Pra mim pegou um lugar também... Primeiro pegou a coisa da cartilagem no joelho, né, gente? Porque à medida que você vai envelhecendo, você fala assim, não posso fazer essa cena, né? Correr assim 10 vezes, esse take não vai dar. E segundo, essa questão de... Pra mim, pra além de correr pra fora, James, pra mim pegou um lugar assim de correr pra onde? Né? Porque sim, eles são tão... Primeiro, eles estão envolvidos entre eles, com essa diferença de idade, com perfis muito diferentes. Não à toa, durante o filme, eles se afastam, se aproximam. Surgem personagens que colocam em risco essa aproximação, essa torcida que a audiência fica para que eles fiquem juntos. E, ao mesmo tempo, o que importa desse filme, e daí ele me levou do início ao fim, nem vi o tempo passar, foi que a vida vai passando, independente da maneira como você se coloca ou acha que tem algum controle sobre ela. Isso que me pegou. Diferente de alguns outros filmes, né? A gente tá com vários filmes aí nessa safra longos, por exemplo, Beco do Pesadelo, eu senti a duração, sabe? Assim, Duna, que é um curta-metragem de 30 minutos que Fernanda, Carol e a gente assistiu juntos, são 30 minutos que parece uma temporada de House of Cards. Então...
E esse não, assim, eu super embarquei. Primeiro que a trilha sonora é genial, a fotografia que a Carol falou. E pra mim, gente, filme é ator e história. Senão eu vou ler o livro, entendeu? Assim, e ali ele achou uma menina espetacular. Esse menino é carisma puro e ele vai pra caminhos completamente diferentes do pai. Apesar da gente ter uma certa saudade, né, do Philip Seymour Hoffman ali. E essas pontas estelares, né, que você vai vendo, você fala, gente, nada como uma boa agenda de contatos. Agenda de contatos. Ô, gente, nossos colegas do podcast Cinema na Varanda falaram desse filme como o Eduardo e Mônica de Paul Thomas Anderson. Pode ser. Eu vi isso também. Pode ser. Alguns falaram que também tem essa cara de Era Uma Vez na América do Tarantino, né? Tudo de homenagem isso. a uma época e tal. Homenagem à época. São os cineastas cinquentões nascidos em Hollywood, né? Porque todos eles estão nessa faixa etária, de 50 e alguma coisa, né? Tarantino, Paul Thomas Anderson e tal. Olhando pra trás, olhando para suas histórias, revisitando suas histórias e momentos de vida que eles viveram, né? O Tarantino viveu aquilo tudo lá do Era Uma Vez em Hollywood, né? O Paul Thomas Anderson, não exatamente essas histórias, mas ele era o ambiente dele, né? Ele era um cara do San Fernando Valley, né? E tem dois detalhes desse filme que eu queria pegar pra gente até ir arrematando aqui. O relacionamento dos dois, da Alana e do Gary, ele é não sexual, explicitamente não sexual, de propósito, por causa da diferença de idade. Então eles não... Eu fiquei esperando, você sabe que é uma coisa que eu fiquei esperando, né? Falei, quando eles vão chegar num relacionamento sexual? E nunca chegam. É uma espécie de um amor platônico, um amor puro ao mesmo tempo, né? Mas que foi feito dessa forma porque eles têm uma diferença de... Ele deseja ela, e ela no final acaba desejando ele também, né? Mas eles não chegam às vias de fato pela diferença de idade. O Paul Thomas Anderson preferiu deixar isso nessa esfera do platônico, do romântico, do puro, do que efetivamente partir pro sexual. E eu achei uma decisão super acertada, né? Completamente o oposto do que a gente imaginaria, do que eu imaginaria que fosse acontecer também, né? E é curioso, James, que eu nem acho platônico, eu acho tão mais real esse tipo de relação que ele desenha entre os dois do que muitas histórias de amor que a gente vê, que você fala, gente, relacionamento nenhum sustenta sem atrito, sem conflito, né? Assim, e ali o tempo dois eles vão se degladiando naquela efusão, naquela energia que tem daquela idade, mas muito na real, né? Assim, não tem joguinhos. Eu achei super interessante. E aí, a última curiosidade, o ator que interpreta aquele homem que vende ao Gary a cama de água, a primeira cama de água, sabem quem é? George DiCaprio, pai do homem. Né? Pai de Léo. Eu vi na ficha técnica, mas eu falei, não vou dar Google nisso, porque o James vai fazer. George DiCaprio era uma figura bem conhecida na cena alternativa do sul da Califórnia durante a época que inspira o filme. A gente não conhece a família DiCaprio, né? Estamos conhecendo agora. A gente só conhece o Léo. Pai de Léo era ator? Pai de Léo era ator. Gente, como é que a gente nunca soube disso? Pois é. Léo aí há quantos anos, gente? Não é? Poxa. Então Será isso. que eles se dão bem? Deve dar, não. Vou bater um gancho pra Léo aqui pra saber. Vamos lá. Léo acabou de doar 10 milhões de dólares pra Ucrânia. Pra Ucrânia, é verdade. Bom, esse filme tá aqui, ó, no Metacritic nota 90, Rotten Tomatoes 91% e no Letterboxd 3.8 em 5. E aí, quantas estrelinhas nós vamos dar? Cada um de nós aqui. Em quantos? Em 5? Em 5. Eu dou 3,5. Eu vou dar 4. E aí? Eu dou 4 também. Tem David Bowie, já vale 4, gente. Já não vale vira, 4. não. Então ficou na média aqui 4 mais 4 mais 3,5. Quem é bom em matemática aí? Fernanda. Eu dou 5. Então subiu a nota. Então é isso, gente. Licorice Pizza está em cartaz nos melhores cinemas da cidade, pelo menos aqui em Belo Horizonte está em cartaz. Na sua cidade, não sei, procure aí na programação. E antes da gente ir embora, tem aquele nosso quadro, O Último Filme que Você Viu. Filme ou série, né, gente? Quem quer começar? Paulo, Eu, né, gente, que não falei nada até agora. Fernanda, lógico. Pensou que eu serei breve. O último filme que vi foi sexta-feira agora no cinema.
Morte no Nilo, Agatha Christie, Maravilhoso. um clássico. Saí do cinema extremamente irritada, porque definitivamente cheguei à conclusão que eu não tenho paciência mais. Não é com o cinema. Não para seres ir humanos. para o cinema. Eu não consigo mais a pipoca, o barulho da latinha de refrigerante. Deixa bem claro pessoas... isso. Não é pro cinema, é pras pessoas do cinema, né? Não. São as pessoas, sempre. As pessoas conversando atrás de mim. Tinha uma mãe e uma filha que, assim, meu Deus do céu. E o ápice foi a menina, quando terminou o filme lá, subindo os créditos, a menina chega pra mãe, depois de ter conversado o filme inteiro. Mãe! Agatha Christie! Como é que você, uma criatura de Deus, que é bem mais informada do que eu, com certeza, de geração, vai pro cinema ver um filme que chama Morte no Nilo, que é o clássico dos clássicos da Agatha Christie, e ficou abismada que estava escrito Agatha Christie. Não, eu acho Não é possível. impressionante ela conhecer a Agatha Christie e não saber que Morte no Nilo é da Agatha Christie, né? Uma coisa vem atrás da outra, né? Não entendi nada. Enfim. Eu tenho uma dica pra você, Fernanda. Da próxima vez que isso acontecer, eu também não tenho a menor tolerância pra ser humano em sala de cinema. Fernanda sabe, Carol sabe, todo mundo sabe. Eu vou na sessão das véias, segunda-feira, 2h. Eu junto com as Mas manicure e cabeleireira, é isso aí. muito. Fernanda, você pega seu ingresso, anota seu Pix, entrega pra ela no final. Fala assim, pode depositar, viu? Boa, muito boa. Mas assim, você gostou, né? Você gostou, né, do filme? Apesar de tudo. O que ela conseguiu assistir. O que você conseguiu assistir, você gostou? O que eu assisti, eu gostei. Não tem nada... Inclusive, assim, não tem nada de bombástico, nem tem nada de uau, né, o Kenneth Branagh, ele tá correto na história, inclusive, mas ele de Hercule Poirot tá sensacional. É muito bom. Esse filme, inclusive, é melhor do que Assassinato no Oriente Express. Ele é menos caricato e ele pegou umas imagens do Egito. Meu Deus do céu, umas imagens maravilhosas, mas assim, maravilhosas mesmo. Agora, eu quero só fazer um adendo, assim, a Gal Gadot é qualquer nota, né, gente? Nossa, sempre foi, né? Qualquer nota, né, meu Deus do céu. Desde Puxa Velozes vida. e Furiosos, né? Não, gente, mas ela é bonita Poxa demais. vida. Não, ela é mas linda. a questão não é essa, Carol. Ela é linda, não. Uai, Carol, como é que é isso, Uai. gente? Mas assim, até pra fazer um personagem da Agatha Christie, gente, que não é tão... Sabe, ela fez não vou falar porque... não sei, muita gente não sabe qual que é a história de Morte no Nilo, mas assim, ela fez a principal, né? É a protagonista do filme. É a protagonista. É porque, na verdade, o filme são 3 protagonistas, né? Tá. São 3 protagonistas, mas ela é uma das, né? Mas assim, muito sem sal, gente. Linda, maravilhosa, não tem o que discutir. Uma deusa. Mas assim, sabe, falta-lhe ali falta ali um salzinho, sal. né? Um sal. Falta. Tá. Falta um sal. Perfeitamente. Falta um sal. Mas é isso. Então tá. Quem mais? Vai lá, Carol. Paulo Azevedo. Não, Paulo, vai lá. Vai lá, Paulo. Olha, eu ganhei um voucher aqui pra dar 2 dicas. Porque eu entrei muito atrasado. Tá podendo. Gente, o primeiro é um filme que, assim, filme que te coloca no colo, que é tudo bem feito, os atores incríveis, sempre em frente, aquelas traduções brasileiras, né, que é uma mais oscarizável do que a outra, que é o Come On, Come On, do Mike Mills, protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que tá sensacional, que é um tio que nunca teve uma relação com esse sobrinho e que a irmã dele precisa cuidar do marido e precisa deixar esse filho, né, com esse tio que tá fazendo uma turnê aí por várias cidades dos Estados Unidos, entrevistando crianças e adolescentes sobre adultos. E esse menino começa a acompanhá-lo. E o menino, gente, eu não sei o nome dele aqui, James, você vai achar aí, em algum momento você vai falar aqui. Esse menino, gente, eu não sei como é que esse menino, assim, depois eu fui olhar, já fez 200 filmes. Woody fez Norman. Menino Jesus. Woody Norman. É bem feito, é lindo, é poético. A sala de cinema fica inteira até o final, porque nos créditos, fica no pós-créditos ali, porque você vai saber por quê.
lindíssima, em breve. Tá em cartaz em algumas salas de cinema do Brasil e vai estar em breve no streaming perto da sua sala. E queria indicar também uma série que a Fernanda vai amar, ela que adorou Only Murders in the Building. A série chama O Psiquiatra ao Lado, porque eu tô maratonando na Apple TV antes dos 3 meses gratuitos acabar. Eu não vi essa série, é boa? James é sensacional. Resumidamente, primeiro que é baseado em fatos reais. Desde Erin Brockovich, amo essas coisas. Já vou com credibilidade. É baseado num podcast que conta a história, né, de investigação de um jornalista do New York Times que descobre a relação entre um paciente e o tal do Dr. Isaac Ike Hershkov, que é interpretado pelo Paul Rudd, e o paciente dele é o Will Ferrell, os dois são produtores executivos da série, e um momento da vida do Martin, que é esse paciente, ele acabou de perder os pais, eles têm uma loja de tecido, e comunidade judaica nos Estados Unidos, ali anos 60, 70, indicam ele o tratamento do tal do Dr. Ike. E aí, gente, barranco abaixo, assim, relacionamento abusivo, violência patrimonial, tá tudo ali nessa história. E a embalagem é de comédia, mas as situações você fala, meu Deus. Fora que tem a Catherine Hahn, que é a irmã do Will Ferrell nessa série. Eu amo essa atriz, tudo que ela faz, com direito a perucas, look anos 70 e tal. E depois eu fui ouvir o podcast, e aí você ouve os personagens reais. Gente, é um horror, assim, tipo picareta, nessa linha golpista do Tinder, inventando Ana, tem esse personagem real, mas é um tipo de... Eu não sei como é que explica, porque esse doutor, ele tem uma metodologia que ele fica amigo do paciente, e na hora que, lá pelo segundo episódio, ele fala pro paciente assim, pode deixar, eu vou cuidar de você. Aí aquilo arrepia. Nossa. Até uma encravada, gente. Você fala, meu Deus, eu não tô... E a gente vai reconhecendo ao longo das situações, você fala assim, eu já passei por isso. Peraí, só uma coisa, o picareta é o psiquiatra? É o psiquiatra. Chama o psiquiatra ao lado, ele pega esse paciente em situação vulnerável e fala assim, cara, eu vou cuidar de você. Só para dar um exemplo, ele tem uma ex-namorada que ele havia prometido uma viagem e o Dr. Ike conversa com ela, fala assim, você é uma sem noção, ele não vai te dar a viagem não. Não sei o que, e começa a usar o dinheiro do paciente ao ponto, gente, de Casa Tomada, do Rui Cortázar. Ele invade a casa dele, começa a fazer festas, e ele tem obsessão por fama. Então ele vê famoso, ele tira foto, começa a fazer festas. Gente, assistam. É genial, tá disponível na Apple TV. Maravilha, maravilha. Foi bom porque eu já tinha passado por ela, mas eu não assisti. Já tá na listinha aqui. E aí, Carol? Então, terminei de ver Euforia. Aham. Nossa, Euforia quase que merece um episódio inteiro, hein? Pelo amor, merece, gente. Merece, mas sim. eu acho muito eu não vou pesado, ver. gente. Não vou ver. Gente, Fernanda, não. Não, os gente, dois últimos não. episódios, né, partner? Nossa. Você chorou, né? Não chorei. Pesado. Eu não chorei, mas assim, Euforia é uma série que me deixou muito triste, sabe? Muito pra baixo, uma energia, parece que a energia dos personagens, parece que sai da tela e toma conta da gente, não estamos podendo, né, galera? Desculpa, mas não estamos nessa vibe, não estamos podendo. Você acabou de falar de Round 6, que decepa a cabeça 3 Mas é diferente, é muito diferente, porque muito puxado, diferente. gente, ali é muito puxado. É muito diferente. Não, eu acho Round assim... 6 é quase caricato, gente. E eu acho que Euforia não tem nada de caricatura. Pois é. Ali. Eu acho que é daquele jeito mesmo, assim, você vê excelentes trabalhos de ator, não só da Zendaya. Eu acho que não tem ninguém ruim ali. É impressionante, as O meninas estão elenco incríveis, né? Todas, assim. Os roteiros são muito bem trabalhados, né? As cenas, a direção, tudo. Mas, tipo assim, gente, eu não dava conta de ver um episódio inteiro, você acredita? Eu tinha que parar pra continuar, porque foi puxado. Então eu terminei de ver Euforia e vi Batman. Aham. Então, Batman, tchanana, tchan, tchan. Não sou uma pessoa apaixonada por Batman. Se eu tiver que escolher entre DC e Marvel, eu escolho a Marvel. Eu acho que a Marvel
Os filmes da Marvel são mais leves, os personagens são mais divertidos. Da DC, todo mundo no carão. Eu acho que até, inclusive, deve ser pré-requisito, né? Vamos selecionar um ator para o Batman, pum, carão. Se tem carão, pode passar. Então, o Robert Pattinson tá com carão, mas... É o Batman emo, né? É o Batman emo. É o Batman emo. Mas eu gostei do filme, gente. Eu gostei mesmo. Também gostei. Uma fotografia muito bem feita, roteiro também. O elenco que você descobre na ficha técnica, né? Eu descobri na ficha técnica. Na hora que subiu a letrinha, eu tô que nem a menina lá do cinema com a Fernanda. Tipo, na hora que foi o Colin Farrell, né? Que faz Colin o Pinguim. Farrell faz o Pinguim, é. Eu falei, gente, o Colin Farrell tá fazendo o Pinguim? Aquela coisa assim, você descobre na ficha técnica. E eu acho também que, assim como Euforia, não tem ninguém que tá ruim no filme. Acho legal o diretor explorar um ambiente, uma cena meio noir, assim, né? Colocando o Batman mais como um investigador, detetive. É. Agora, isso é um semi-spoiler. Acho também legal a mistura de política ali no filme. Sim, na hora também. Que coloca... Eu não lembro, não sou uma pessoa aficionada, não vou lembrar, mas não lembro de ter visto uma relação tão direta com a política em filmes de super-herói. E eu acho que é quase que um recado, né, gente? A gente precisa votar direito, escolher direito, e não é achar que super-herói vai vir para salvar a gente, porque eles não existem, né? Nem homem rico tá sendo um super-herói. Então, eu acho que é um recado direto. E da forma como eles apresentam lá, eu acredito nesse caminho também. Então eu gostei. Legal. Boa. Assina embaixo. Também gostei muito do Batman emo. Robert Pattinson, inclusive, me surpreendeu positivamente. Eu já acho o Robert Pattinson um excelente ator, mas me surpreendeu positivamente nesse papel. Não achava que ele fosse dar conta do recado fazer Batman como ele fez, não, né? Enfim, eu vou encerrar falando de uma série. Na verdade, uma série que ainda está em curso. Hoje a gente tá gravando dia 8, mas esse episódio vai ao ar dia 10. Hoje vai ao ar o 4º episódio. É a série The Dropout. Tá no Star Plus. Eu sou obcecado pela história dessa série, que é baseada numa história real de uma mulher chamada Elizabeth Holmes. Quem era Elizabeth Holmes? Ela era uma empresária, criou uma empresa chamada Theranos, ali no Vale do Silício, né? Tô sabendo. O que era a Theranos e a Elizabeth Holmes, né? Ela prometia revolucionar o mercado de testes de sangue, né? Você saber fazer exame de sangue, saber se você tem alguma doença. Com uma gota de sangue, ela prometia. A Theranos era isso, né? Uma gota de sangue, você vai saber se você tem 200 e tantas doenças em questão de minutos colocando numa máquina. Ela montou sua empresa ali no Vale do Silício sem ter se formado. Ela não tinha formado ainda em Stanford, aquela coisa dela, né? O Bill Gates não se formou, Steve Jobs não se formou, também não vou me formar. Esses eram os ídolos dela, né? E ela foi buscando investimentos e conhecendo pessoas. A família dela já tinha um certo relacionamento com algumas pessoas que tinham dinheiro, né? E ela montou essa Theranos, né? E começou a crescer, virou uma bilionária, né? Bilionária mesmo. A empresa dela, a Theranos, antes de lançar qualquer produto, valia 9 bilhões de dólares, né? E aí ela caiu, porque era tudo uma grande mentira. Ela não tinha esse produto, ela não construiu isso, ela queria construir. Cara de pau, né? Ela queria construir, ela achava que ela ia conseguir, mas aos poucos você vai vendo que ela não ia conseguir e ela foi enganando as pessoas, enganando a indústria farmacêutica. Só mais uma picareta. Só mais uma picareta do Vale do Silício, isso. Só mais uma picareta do rolê. Essa história já gerou um documentário muito legal na HBO que chama The Inventor, a inventora, né? E agora tem a série que é com a Amanda Seyfried no papel da Elizabeth Holmes e o Naveen Andrews, também conhecido como Said do Lost, da série Lost, como o Sunny. O Sunny era uma espécie de
namorado, mentor dela, que ela conheceu na China e que veio a ser depois o CEO da Theranos, enquanto ela era a sócia fundadora, presidente do conselho e coisas do tipo. Tá ainda no 4º episódio, né? Então eu quero ver o desenrolar da série, a ascensão e queda de Elizabeth Holmes e sua empresa, a Theranos, e é também baseado num podcast. Você falou de série baseada em podcast, também é baseado num podcast do mesmo nome, The Dropout. É engraçado, eu não sei se eu tenho opinião formada sobre esse palco que estão dando pra picareta desse jeito não, viu? Pois é. Posso dar uma sugestão? O episódio, a Folha Ilustrada tá com um episódio no podcast deles só sobre essa onda, entrevistando especialistas, psicólogos, para entender por que isso desde da Atena gera tanto interesse, assim, violência, golpe, por que a gente gosta de ver esse tipo de coisa, né? Por que tá dando o cara lá, o golpista do Tinder, já tá com uma agente pra poder ganhar uma grana? A Ana lá já ganhou uma grana da Netflix. Ruim demais, né, Fernanda, essa série? Nossa, o James tá falando aí dessa série, dessa menina, tendo documentário. Eu sempre vou ser a favor do documentário. Porque o golpista do Tinder é bom porque é documentário. Porque o Inventando Ana, na hora que eles dramatizaram a história da Ana, né? Ficou um horror. A atriz é um horror. É tudo um horror, gente. Tudo um horror. O Psiquiatra ao Lado funciona bem porque depois que eu ouvi o podcast, você vê que é muito fiel e o próprio criador da história, que é o repórter, que ficou péssimo depois que ele ficou investigando a história desse relacionamento abusivo aí, você vê que tá tudo ali, então é super fiel, assim, a construção dos personagens, as situações, inclusive antes de cada episódio fala que é inspirado em fatos reais, etc. Picaretas à solta aí pelos streamings e cinemas afora, porque assistam, mas com aquele pezinho atrás, né, gente? Assistam com aquele pezinho atrás, porque, né, não dá pra você confiar 100%, mas eu concordo com a Fernanda. Eu tô vendo The Dropout, mas eu já tinha visto o documentário, e o documentário é muito bom. Quando você tem o documentário, é mais legal. É isso. Temos um episódio? Sim! Temos! Então com é isso! Com Paulinho! Gente, eu tô muito emocionado, eu queria agradecer a academia. Espero que não se abata sobre mim a praga do Oscar, porque ganha o Oscar, você vai pra geladeira. Então eu espero estar aqui num próximo episódio, gente. Você estará no próximo episódio. Olha, o próximo episódio, deixa eu fazer uma conta aqui. 10, 17, 24. É o pré-Oscar. Então, o próximo episódio já serão as nossas apostas para o Oscar. Já preparem-se, porque vem aí cinema, etc., apostando no Oscar, ok? Daqui a 15 dias. Ok. Valendo um abacaxi e um corte de cabelo no Mercado Central. Isso. Este foi o Cinema, etc., número 27. Se você gostou ou não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, pode mandar um e-mail para podcastcinemaetc@gmail.com ou através das nossas redes sociais, @podcastcinemaetc no Instagram e no Facebook. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Al Masculina e o Esquema Novo, com produção da Cotonizio Podcasts. Até o próximo episódio. Tchau, amiguinhos! Muito emocionado, gente. Eu tô muito emocionado. Eu batalhei tanto por esse prêmio, por esse espaço.